Bem, nesta aula nós vamos falar sobre volume por cascas cilíndricas e eu quero começar falando para vocês o que é uma casca cilíndrica. Então imagine que você tenha aqui um retângulozinho assim, e aí nós vamos supor que esse retângulo vai girar em torno, digamos, do eixo Y, né? Gerando um sólido. Então, esse sólido que a gente obtém aqui é chamado de uma casca cilíndrica. Eu estou fazendo aqui e você está vendo também aí na animação, né? Pronto, isso aqui é o que nós chamamos de uma casca cilíndrica. Mais ou menos isso aqui. E o interessante da casca cilíndrica é que ela é um sólido que é fácil de você calcular o volume desse sólido, né? Porque se você pegar essa casca e você corta ela e abre essa casca, a ilustração aqui ao lado está fazendo isso para você entender melhor, você vai obter uma coisa assim. Quando você abre a casca, né? Então você vai obter um sólido assim, né? Então você abriu a casca, tá vendo? Então você obtém um sólido dessa forma aqui. Que é um paralelepípedo, né? Só que com uma espessura muito fina. Eu peguei aqui um retângulo com a base pequenininha, né? Então você tem esse sólido com essa espessura pequena. Mas o fato é que o volume desse sólido, o volume dele, vai ser esse comprimento aqui, que se você prestar atenção, é igual a esse, né? E esses comprimentos, eles estão aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo. O mesmo comprimento aqui, que nada mais é do que o comprimento da circunferência. Então eu posso dizer que isso aqui é o comprimento da circunferência, vou abreviar assim, vezes a espessura, que é esse outro pedacinho aqui. Então a gente coloca aqui espessura, certo? E vezes a altura. A altura é dada por esse segmento. Então, a altura. Este é o volume de uma casca cilíndrica, como essa, certo? Assim, a casca cilíndrica é o sólido obtido quando giramos um retângulo preenchido, né, pintado assim, em torno de uma reta, como essa. Claro, o retângulo tem que estar nessa posição vertical, né? Você tem que ter a altura maior do que a base, né? E o retângulo na vertical com eixo de rotação fora do mesmo, fora do retângulo, né? Tipo, o eixo não pode estar aqui colado no retângulo, né? Senão você não teria uma casca. Basicamente isso. Então vamos a esse exemplo. A região compreendida pelo eixo x e pela parábola y igual a f de x igual a 3x menos x quadrado gira em torno da reta vertical x igual a menos 1 para gerar um sólido. Determine o volume do sólido. Então, o que você está vendo aqui é isso aqui, ó. Uma parábola y igual a 3x menos x quadrado. Se você faz 3x menos x quadrado igual a zero, ou seja, você colocar x em evidência, fica 3 menos x aqui, né? Igual a zero. Então quer dizer que x é zero, ou 3 menos x é zero, significa x igual a 3. Né? Então você tem que 0 e 3 são as raízes dessa equação, ou seja, os zeros dessa parábola
e a concavidade dela é voltada para baixo. Então você vai ter uma parábola mais ou menos assim, né? Ela gira em torno, veja que a região é compreendida pelo eixo X e por essa parábola, então a região vai ser essa. E ela gira em torno da reta x igual a menos 1, que é uma reta que vai estar aqui, gerando um sólido. Então determine o volume desse sólido. Deixa eu fazer aqui esse desenho de uma forma mais precisa, né? Então primeiro você vai ao gráfico. Então vamos traçar o gráfico dessa região. Bom, então essa é a situação. Essa região vai girar em torno dessa reta, gerando um sólido. A animação já deve estar fazendo isso aqui do lado. Você vai obter um sólido mais ou menos assim, né? Aqui eu vou fazer só de uma forma bem grosseira. Certo? Só um pontilhadozinho mesmo. Aqui você confere de fato como é essa região, esse sólido, né? Observe o seguinte. Pause esse vídeo e tente calcular o volume desse sólido usando o método do anel. Você vai ter uma imensa dificuldade para fazer isso. Porque quando você for chegar aqui, ó, pronto, tu vai usar o método do anel, tu vai ter que pegar um y aqui e observar quem é o raio interno e depois o raio externo. Só que quando você pega aqui um y, você desce aqui, você tem um x aqui, ó, para calcular o raio interno, e aqui tem outro x que vai te dar o raio externo. E aí é onde está a dificuldade, porque tu tá com y igual a 3x menos x quadrado, e agora tu vai ter que dizer quem é um x. Então é tu chegar nessa equação e isolar o x. Para tu isolar o x aqui, tu vai ficar com uma equação de segundo grau assim, ó. Menos x ao quadrado mais 3x menos y igual a zero, né? Ou então x quadrado menos 3x mais y igual a zero. Aí tu vai ter que usar a fórmula de Bhaskara aqui para encontrar os valores de x. Então vai dar uma coisa feia, complicada aí quando tu for tentar calcular esse volume. Certamente você vai ter muita dificuldade, não sei nem se vai conseguir. Então a nossa ideia é usar esse método chamado de cascas cilíndricas, que consiste em você chegar aqui nessa região e considerar um retângulo. Então você pega um retângulozinho assim. Aí você gira esse retângulo em torno dessa reta. Quando você faz isso, você obtém o que a gente estudou aqui no começo, né? Uma casca cilíndrica. Então você vai ter uma casca cilíndrica assim. Aí você pega e calcula o volume dessa casca cilíndrica. Quando você calcular o volume dessa casca cilíndrica, o que é que você faz? Aí você vem e particiona esse intervalo, né? Você pode considerar várias partições. Por exemplo, você pode considerar, digamos, 3 retângulos. Vamos colocar aqui ao lado a ilustração. 3 retângulos. Ó. Então você pega 3 retângulos e você gira em torno dessa reta. E aí você calcula o volume de cada casca cilíndrica dessa. No caso, 3 cascas cilíndricas. Observe que não dá o volume do seu sólido. Talvez de um valor aproximado, né? Uma aproximação assim bem grosseira. Mas não vai ser o volume do sólido. Bom, mas você pode então aumentar a quantidade de retângulos, né? Sei lá, você poderia considerar 6 retângulos, como nessa outra ilustração aqui. Aí você vai e gira esses 6 retângulos em torno dessa reta. E aí você já tem uma aproximação melhor para o volume desse sólido. Aí você aumenta a quantidade de retângulos, como você está vendo agora nessa ilustração.
e gira todos esses retângulos em torno dessa reta, veja como você já obtém uma aproximação muito melhor para o volume desse sólido. De maneira que nós temos aqui um processo de limite, né? Observe que a gente está somando volumes de cascas cilíndricas, isso vai dar uma soma de Riemann, e quando você calcular o limite dessa soma de Riemann, você vai chegar no volume desse sólido de revolução. Essa é a ideia. Assim, vamos dizer que esse retângulo foi considerado aqui, vamos dizer que ele tem essa base bem pequena, e que ele foi considerado aqui num ponto xk da partição que eu fiz no intervalo 0 até 3. Pronto, então você pode falar em quem é, por exemplo, o raio dessa casca cilíndrica, que seria a distância desse xk para cá. Você pode falar quem é a altura dessa casca cilíndrica, que é dada pela imagem de xk, né? Quando o xk sobe aqui, ó, você atinge a curva e aqui você vai ter a altura da tua casca. Então, se tu tem tipo o raio da casca, você tem a altura, a espessura, eu vou chamar de delta x, né? Então você pode calcular o seguinte, né? Você pode calcular, né, o volume, vamos dizer assim, da caésima casca cilíndrica. Aí vai ser quem? Eu vou chamar de delta VK. E a gente viu que o volume de uma casca cilíndrica é o quê? O comprimento da circunferência, né? Então tá aqui do lado, ó. Então o comprimento dessa circunferência aqui, centrada aqui, em x igual a menos 1, né? Essa circunferência, ó, que você obteve aqui, vai ser justamente quem? 2π vezes o raio. O raio é a distância de xk para x menos 1. Então isso aqui vai ser xk menos 1. A distância daqui para cá, né? A distância desse segmento, ó. A altura, ou melhor, a espessura é ΔX, eu vou colocar aqui no final, e a altura eu vou colocar agora, né? Quando aqui é xk, a altura é dada por 3xk menos xk ao quadrado. E a espessura, que é muito pequena, a gente diz que é ΔX. Isso é o volume da caésima casca cilíndrica, mas o que é que você faz? Você soma todos esses volumes, né? Então vamos dizer que você dividiu aqui, particionou esse intervalo em k subintervalos, né? Em n subintervalos. Então você soma o volume de todas as cascas para ter uma aproximação para o volume do teu sólido. Então isso fica assim, né? Somatório k de 1 até n, aí 2π xk mais 1, 3xk menos xk quadrado ΔX. E finalmente, para você chegar no volume do seu sólido, você vai tomar o limite, quando n vai para infinito, dessa soma, que é uma soma de Riemann. 3xk menos xk quadrado ΔX, quando k vai de 1 até n. E aí você vai resolvendo esse limite, como ele é uma soma de Riemann, isso aqui vira a integral de 0 até 3 de 2π, isso aqui se transforma em x mais 1, esse outro aqui se transforma em 3x menos x ao quadrado, e o ΔX é o nosso dx. Então você está agora diante dessa integral para você resolver. É interessante a gente comentar o seguinte. Então é importante dizer o seguinte: quando você estiver resolvendo um probleminha desse, então você está aqui, vou colocar de novo aqui a minha região, né?
que foi essa daqui, ó, aqui é 0, aqui é 3, ela girou em torno de x igual a menos 1, essa região aqui. Então, na prática, o que é que você vai fazer aqui? No intervalo de 0 até 3, você vai marcar um ponto x, aí considera uma altura assim, ó. Considera uma altura e, claro, você vai girar esse x em torno dessa reta, gerando aqui uma casca cilíndrica. Certo? Então, o raio da casca é dado pela distância desse x que você marcou para o eixo de rotação, que foi esse, e aqui você tem a altura. Então, veja que essa distância é justamente a diferença de x para menos 1, ou seja, x mais 1. E a altura, quando aqui é x, né, ó, a altura é dada por isso, e aqui fica justamente quem? 3x menos x ao quadrado, né? Seria essa altura. Então, quando você chegar nessa integral, o que aparece aqui é sempre o raio da casca, e o que aparece aqui é a altura da casca. É assim que você vai proceder nesses exemplos, onde tu vai utilizar cascas cilíndricas. Então, continuando aqui a nossa conta, né? Isso aqui vai ser igual, né? Isso aqui vai ser igual a quem? Então, desenvolve isso aqui, né? Esse 2π você pode tirar da integral, aí fica integral de 0 até 3. Aqui você faz essa conta, ó, x vezes 3x dá 3x quadrado, x vezes menos x quadrado dá menos x ao cubo, 1 vezes 3x vai dar mais 3x, e 1 vezes menos x quadrado dá menos x ao quadrado dx. Então você vai ficar com essa continha aqui para fazer, né? Ou seja, 2π integral de 0 até 3, aqui você pode fazer a conta, né? 3x quadrado menos x quadrado vai dar 2x quadrado. Aqui ficou mais 3x, aí menos x ao cubo dx. Ora, a primitiva disso aqui é fácil, né? 2x ao cubo sobre 3, a primitiva de 2x quadrado, a primitiva de 3x é 3x quadrado sobre 2, e a primitiva dessa última aqui é x à quarta sobre 4, de 0 até 3. Aí você faz essas contas, aplica o teorema fundamental do cálculo, fica 2π, 2 vezes 3 ao cubo sobre 3, mais 3 vezes 3 quadrado sobre 2, menos 3 à quarta sobre 4, menos tudo isso aplicado a zero, aí vai dar zero, né? Faz essas contas aqui, o resultado final vai ser 45π sobre 2. Certo? É o volume do sólido desse exemplo 1. Assim, a conclusão que nós chegamos é a conclusão do método da casca, que significa que o volume do sólido obtido com a rotação em torno de uma reta x igual a L, como nesse caso que foi a reta x igual a menos 1. Menos 1 é esse L que eu estou falando aqui. Da região compreendida entre o eixo x e o gráfico de uma função contínua positiva, ó, função sempre acima do eixo x, ela tem que ser positiva, tá? E compreendida num determinado intervalo. Pronto, então esse volume é V igual a integral de A até B de 2π vezes o raio da casca vezes a altura da casca, isso em relação a x. Foi o que a gente constatou aqui, ó. Quando eu tomei limite nas sumas de Riemann e apareceu uma integral. A gente viu que isso aqui era o raio de uma casca, né? De uma casca cilíndrica, e aqui o que aparecia era a altura da casca. Eu fiz isso para um exemplo particular, mas claro, quando você faz uma situação geral, você obtém a mesma coisa. Então, eu fiz nesse caso particular só para ajudar vocês a ter um entendimento de onde é que vem essa fórmula, porque não adianta eu estar dando fórmulas aqui para vocês sem sequer dizer do porquê que a fórmula é desse jeito. Então a gente faz assim só para dar uma breve ideia do significado disso, né? Então, exemplo 2, a região limitada pela curva y igual a raiz de x, pelo eixo x e pela reta x igual a 4, é girada em torno do eixo y, gerando um sólido. Determine o volume do sólido. Então,
É a mesma coisa que a gente tem feito sempre, em primeiro lugar, o gráfico dessa região. Vamos lá. Pronto, então aqui está o gráfico da função y igual a raiz de x. A região é limitada pelo gráfico, né? De y igual a raiz de x, pelo eixo x, que está aqui embaixo, o eixo x, ó, e pela reta x igual a 4, que é essa daqui, né? X igual a 4. Então a região que nós estamos trabalhando é essa daqui. Pronto, isso é a primeira parte do nosso problema. A segunda parte é você trabalhar para ver quem são os elementos da integral. Então agora é cascas cilíndricas. Então você vai marcar aqui um ponto X e esse ponto X, lembrando que, veja, a região gira em torno do eixo Y, né? Então quando você pegar aqui um X, aí você considera essa altura, vai girar em torno do eixo X. Então essa distância aqui, ó, né, desse X para o eixo de rotação, vai dar justamente o raio da casca, porque uma casca vai ser assim, né? Ó. Então imagine que esse segmento gira em torno do eixo X. Então você obtém aqui essa casca cilíndrica. O raio dessa casca é justamente X. Vamos colocar isso aqui, né? O raio da casca. Então o raio da casca vai ser X. E a altura da casca vai ser, quando aqui é X, ó, aqui tu pegou na curva e aí você está querendo saber quem é essa altura. Se aqui é um X, como tu pegou nessa curva, isso aqui é um Y igual a raiz de X. Significa que a altura da sua casca é raiz de X. E os limites de integração vão ser justamente os valores no qual a região está compreendida, que é de 0 até 4, né? Então x igual a 0 e x igual a 4. Se você quiser ver como é esse sólido de revolução, eu vou colocar aqui ao lado a animação para você ver que sólido bonitinho que a gente tem, né? Pronto, e é isso. Aqui está a casca, todos os elementos que vão compor a integral estão aqui. Então, número 3 é o cálculo do volume. Nesse caso, o volume vai ser integral, ó, de 0 até 4, 2π raio da casca vezes a altura da casca dx. Pronto. 2π integral de 0 até 4, raio da casca é x, a altura da casca é raiz de x dx. A sua integral é essa daí. Ou seja, 2π integral de 0 até 4, x vezes raiz de x é x vezes x elevado a 1 meio, né? Então dá x elevado a 1 mais 1 meio dx. Então é 2π integral de 0 até 4, x elevado a 1 mais 1 meio, que é 3 meios dx. Primitiva disso daí, x elevado a 3 meios mais 1 dividido por 3 meios mais 1, de 0 até 4. Então é 2π, 3 meios mais 1 dá 5 meios, então vai ficar 2 quintos, x elevado a 5 meios, de 0 até 4. Então fica assim, né? 2π vezes 2 quintos, e aqui vai ficar apenas 4 elevado a 5 meios menos 0 elevado a 5 meios. Então quando você fizer essa conta, o resultado que você vai chegar é 128π sobre 5. Bom, agora o exemplo 3, eu já coloquei aqui a parte do gráfico, porque o gráfico é praticamente o mesmo do exemplo 2. Veja, a região limitada pela curva y igual a raiz de x, pelo eixo x e pela reta x igual a 4, quer dizer, é a mesma coisa, o mesmo exemplo anterior. Só que a diferença agora é que essa região gira em torno do eixo x, gerando um sólido. Determine o volume do sólido. Veja, no exemplo anterior, vou colocar aqui rapidamente. No exemplo anterior você tinha essa mesma região, eita, assim, né? Mais ou menos assim. E quando você girou ela em torno do eixo y, gerando um sólido assim, né? Tá. Poxa, esse ficou feio, hein? Mas tudo bem.
Então tá aqui, né? Eu já mostrei na ilustração esse sólido bem bonitinho, como é que fica. Mas aqui, quando você girou em torno do eixo Y, se você quisesse, você tinha usado o método do anel. Então o método do anel significaria o seguinte: você vem aqui no intervalo no qual a região está compreendida, né? Seria de 0 até 2 aqui, que é 2, ó. Aí aqui você escolhe um Y e corta o teu sólido com um plano perpendicular ao eixo de rotação. Isso vai te dar um raio que nós chamamos de raio externo e aqui um raio interno. Então você pode falar em método do anel para analisar essa situação do exemplo anterior. E nessa situação aqui, que você está com essa região aqui, é mais fácil, né? Você está com essa região aqui e gira ela em torno do eixo X, assim, você tem esse sólido fácil, né, de ser desenhado. E aqui está o eixo X, você girou em torno do eixo X, corta ele com um plano perpendicular ao eixo X e a seção transversal, aqui nesse caso era anel, né? Anéis. Agora aqui tu pega um X, né? E aqui você vai ter discos. Então você precisa saber quem é o raio de um disco. Então usando o método do disco, nesse caso aqui, do exemplo 3. Então veja como a casca cilíndrica é um método alternativo e interessante, né? No exemplo 2 que a gente fez, você podia ter usado o método do anel, mas a casca cilíndrica foi uma opção interessante lá para o exemplo 2. Assim como nesse caso aqui, você pode usar o método do disco. Mas a casca cilíndrica também é um método que dá para a gente usar nesse caso. Como seria a casca cilíndrica? Então, como você está girando agora em torno do eixo X, aí você tem que ter uma casca que vai girar também em torno do eixo X. Então você marca aqui um ponto Y, ó, e aqui você tem uma casca cilíndrica, ó, que vai girar em torno do eixo X. Vamos dizer assim, ó. Então aqui uma casca cilíndrica, tá vendo? Aqui uma casca cilíndrica. E toda vez que você tem uma casca cilíndrica, vamos colocar aqui, segundo, né? Eu preciso saber os elementos, né, da minha integral. Então, nesse caso, o eixo de rotação é o eixo X. O raio, ó, tá vendo o círculozinho aqui, ó? Então, o raio da casca é a distância do ponto Y, aqui no caso para a reta que é a que você utilizou para girar a sua região, que é o eixo X. Então a distância de Y para 0. Então você pode botar aqui, ó, o raio da casca, nesse caso é Y menos 0, que é Y. Agora a altura da casca é essa daqui, ó. Então quem é essa altura? Quando aqui é Y, tu toca aqui nesse ponto, desce, e aqui você tem um X correspondente a esse Y. Quando aqui é Y, que X é esse? Como tu está nessa curva, é o X, né? Lembrando que aqui é Y igual a raiz de X, então X é Y quadrado. Quer dizer que aqui é X igual a Y quadrado. E quando você continua e chega aqui, quando aqui é Y, tu chega nesse ponto que tu desce, tu encontra X igual a 4. Assim, a altura da casca é a distância desse ponto para esse. Quem é essa distância aqui, ó? Que é a altura da casca? É esse valor, 4, menos esse valor de X aqui, ó. Y ao quadrado. E os limites de integração. Então é só olhar para o intervalo onde tu pegou o y. É o intervalo de 0 até 2. Quer dizer que você vai ter
Desculpa, aqui é y, né? Y igual a 0 como limite inferior e y igual a 2 como limite superior de integração. Então a parte 3 é a parte mais fácil, que é o cálculo do volume. Então nesse caso o volume é integral de 0 a 2, 2π, o raio da casca, vezes a altura da casca. E agora você pegou a casca como? Você marcou um y e você girou esse segmento em torno do eixo x para gerar uma casca. Você pegou um y, ó. Quer dizer que tua integral é em relação a y. Então isso fica assim, 2π, integral de 0 até 2. O raio da casca a gente viu que é y, a altura da casca é 4 menos y quadrado, e aqui ficou dy. Quer dizer, 2π, integral de 0 a 2, de 4y menos y ao cubo, dy, ou seja, é 2π. Essa daqui dá a primitiva de 4y dá y quadrado, na verdade dá 2y quadrado, né? Assim, 2y quadrado. Que é y quadrado sobre 2, né? 4 dividido por 2 dá 2. Menos, aqui dá y a quarta sobre 4, de 0 até 2. Então é 2π. Aqui vai ficar 2 vezes 2 quadrado, menos 2 a quarta sobre 4, menos tudo isso aplicado a zero, que vai dar 0, né? E aí você faz essa conta, o resultado que você vai encontrar é 8π. Eu desafio você a pausar esse vídeo e resolver esse mesmo exemplo usando o método do disco. E o exemplo 2 que a gente fez, né? Eu desafio você também a parar esse vídeo e resolver ele pelo método do anel. E confere aí os resultados. Claro, obviamente, você tem que chegar no mesmo resultado para ambos os casos. E assim nós finalizamos essa nossa aula de cascas cilíndricas. Bons estudos, gente.